dias eu tô tendo muita insônia. Por isso eu tenho ficado acordada de madrugada pensando e regurgitando e pensando e regurgitando várias coisas. Ontem eu tive aula de Muay Thai. E enquanto eu tava lutando, eu comecei a sentir muita dor nos meus polegares. E aí quando eu tirei a luva, eu percebi que a minha unha tava grande. Não sei se você já lutou na sua vida, ou você sabe como é lutar. A gente não pode ter unha grande. Porque isso vai machucar outra pessoa e, obviamente, vai machucar a gente. E aí, essa conversa toda que eu tava tendo na minha cabeça de por que que eu não cortei a minha unha antes, me levou a um lugar que eu quero compartilhar agora com vocês. Escolhas. Quando eu era criança, a minha mãe, ela cortava a minha unha no taco, assim, faltava sangrar, juro pra você. E eu odiava isso. Tanto que conforme eu fui ficando maior, eu fui pedindo pra ela deixar eu cortar minha própria unha, porque quando ela fazia, eu sentia uma gastura e eu ficava pedindo pra unha crescer logo, porque eu não aguentava aquela gastura. Fui deixando a unha crescer cada vez mais. E eu fui usando ela muito grande mesmo. Eu deixava ela bem pontuda, assim, de machucar. Porque além de eu achar esteticamente bonito, era uma arma que eu podia usar caso acontecesse alguma coisa comigo na rua. Esse foi o pensamento que eu fui tendo por muitos anos em relação às minhas unhas. Eu fui escolhendo deixar minhas unhas crescer por uma forma de defesa, por uma forma de estética. E quando eu entrei no Muay Thai, que eu me deparei com o fato de que eu não ia poder mais ter unha grande, eu tive um mini conflito. Poxa, mas é tão bonito pra mim. Por que que eu não posso ter as duas coisas? Por que que eu não posso lutar e ter unha grande? E é óbvio que eu não posso ter unha grande porque eu vou machucar alguém. Mas aí eu venho aquela outra coisinha na minha cabeça dizendo: eu posso ter tudo que eu quero. Porque como mulher, eu ouvi muito de que eu não podia ter tudo que eu queria. E quando eu era mais nova, eu falava: "Ah, mas eu posso. E eu vou ter tudo que eu quero." Se eu queria comprar um computador, eu comprava. Se eu queria fazer balé, eu fazia. Se eu queria ir pra academia, eu ia. Se eu queria ficar com a pessoa X, eu ficava. Eu sempre tive tudo que eu quis. E aí, com a insônia indo mais a fundo, eu pensei, eu sempre tive tudo que eu quis, porque eu sempre escolhi ter tudo que eu queria ter. E ter essas coisas não quer dizer que a gente vai ter elas para sempre, mas quer dizer que a gente vai ter por um momento. Eu passei, o quê? Uns 10 anos cultivando unhas grandes. E esse momento acabou, porque eu escolhi aprender a lutar Muay Thai. Porque eu queria muito aprender uma luta. E aqui estamos, viciada em Muay Thai. Tem uma frase que eu me recordo muito de um filme, que eu não vou saber dizer agora qual é, mas tem uns clipes, assim, umas partes dele no Instagram. E ele é bem assim. A mulher ela fala assim: "Por que que você tá reclamando da vida que você escolheu ter?" E eu remeto muito isso do tipo, a vida que a gente tem, a gente escolheu ter. Tipo, essa vida que eu tenho hoje. Eu trabalho em casa, eu sou psicóloga, eu atendo pessoas e eu sou criadora de conteúdo. Tudo isso eu escolhi ter. Igual há 10 anos atrás, quando eu trabalhava em telemarketing, eu me relacionei com um rapaz boy lixo, vou botar assim. Eu saía pros rolês que eu saía, tudo eu escolhi. Fui uma pessoa ativa em cada uma dessas decisões. Só que a cabeça que eu tinha, ela me levava a tomar essas decisões. E hoje a cabeça que eu tenho me leva a tomar outras decisões. Porque esteticamente ter unha grande pra mim é lindo. Mas de uma forma funcional já não é tão bom assim. Porque eu machuco meu namorado, eu me machuco. É uma forma de gatilho que eu tenho, porque quando eu tô em crise, eu acabo me machucando de alguma forma. Então acaba não sendo funcional pra mim. E aí, quando eu entrei na luta, eu entrei no conflito de tipo, por que que eu vou ter que cortar as minhas lindas unhas? Porque aí eu vou ter outra ferramenta pra eu me defender, que vai se tornar mais funcional pra mim. E o pensamento é: se eu tô na rua, eu vou saber me desviar, eu vou saber me defender, eu vou saber bater.
Pro meu corpo é ótimo porque eu tô fazendo atividade física. Pra minha estética é ótima porque tá definindo mais os meus músculos e fazendo com que eu me sinta melhor, que a minha pele tenha um glow. Então eu literalmente escolhi isso. E essa decisão, ela foi extremamente ativa pra mim. Eu sou uma pessoa bem terapeutizada, então tudo que eu escolho, eu tento entender o porquê que eu faço essa escolha. E aí eu vejo a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que elas acabam vindo me procurar por um respaldo psicológico, por um tratamento ou por uma conversa, de que elas estão reclamando de algumas coisas, de que na verdade elas não estão ativamente presentes. Seja o trabalho que não tá indo muito bem, ou o ambiente familiar que tá extremamente descontrolado, ou é extremamente invalidante para aquela pessoa, sabe? Então são reclamações válidas, mas de escolhas que foram feitas de uma forma muito inconsciente. E que quando elas começaram a machucar, quando elas começaram a prejudicar aquelas pessoas, elas não estavam entendendo por que aquilo estava acontecendo com elas. Quando a gente entra num lugar de consciência, a gente consegue perceber qual foi o papel que a gente está interpretando naquilo. E quando a gente fala da nossa vida, gosto muito daquela analogia do teatro. Se a gente é o protagonista da nossa vida ou se a gente é o coadjuvante, né? Então a gente deixa outra pessoa ser protagonista da nossa vida. Também é uma escolha. Tanto que na terapia a gente aprende a ser o protagonista da nossa vida através de várias perguntas que o nosso terapeuta faz e através de várias psicoeducações que o nosso terapeuta também faz. Então, é uma coisa do mais simples para o mais complexo, eu diria. A palavra escolha, o que que ela significa para você? Porque dentro da sua história de vida, você aprendeu que escolha pode ser uma forma de você se sentir sempre bem, escolhendo X coisa. Ou escolha é você sempre ter que escolher pelo outro alguma coisa. Então, tipo, escolha, a palavra escolha, ela pode significar mil coisas. Mas, se a gente colocar aqui no Google, o que significa a palavra escolha? Conceitos de escolha é assumir um papel central na compreensão do comportamento humano e nas relações interpessoais, se referindo à capacidade de selecionar entre diferentes opções ou alternativas em um determinado momento. Essa capacidade de escolha é fundamental para o exercício da liberdade individual e para a responsabilidade das próprias ações. É o que eu penso que é escolha. Mas muitas pessoas que eu já conversei, elas acham que elas não têm escolha. Eu sinceramente vejo que na vida tudo é escolha. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar melhor pra você. Meu pai e minha mãe escolheram ter relações. E eu fui consequência dessas relações. Meu pai e minha mãe escolheram se casar para terem uma família. Meu pai e minha mãe escolheram me educar. Meu pai e minha mãe escolheram a escola que eu fui. Meu pai e minha mãe escolheram a forma como eles iam se comunicar comigo. Sendo ativamente ou passivamente, eles escolheram essas coisas. Então eu fui ensinada de que eu precisava escolher também. Então eu escolhi sair andando pela casa. Eu escolhi tentar me levantar para eu poder sair andando pela casa quando eu aprendi a caminhar. Eu escolhi de que eu queria fazer sons e imitar os meus pais. E foi aí que eu comecei a desenvolver a capacidade de falar. Eu escolhi me relacionar porque eu via as pessoas se relacionando. Então eu queria fazer isso também. E foi aí que eu comecei a me relacionar com as pessoas da minha família. Eu fui colocada numa escolinha onde eu via as pessoas se comunicando. Eu escolhi me comunicar com elas. E assim foram feitas sucessivas escolhas. Sabe, eu tive um relacionamento bem ruim quando eu tinha 17 anos. Eu escolhi estar com aquela pessoa. Fato. Eu não escolhi o que ele fez comigo. Mas eu escolhi estar com aquela pessoa sabendo que ela era uma pessoa imatura, sabendo que a gente não tinha nada a ver um com o outro. Mas eu escolhi
Porque a minha mãe gostava dele. A minha mãe se sentia bem e feliz porque eu estava com uma pessoa que ela julgava ser boa. A escolha dela julgar ele daquela forma. Mas foi a minha escolha permanecer com ele. Não foi a minha escolha o que ele fez comigo. Mas foi a minha escolha ter terminado com ele. Então, eu vejo que na vida a gente sempre tem uma escolha. A gente pode ser consequência de uma escolha, mas a gente pode escolher depois daquilo. E aí, ontem eu tava assistindo o jornal e aí eu vi os desastres que tá acontecendo lá em Santa Catarina. E tinha um rapaz, um homem, ele devia ter uns 60 anos, e os repórteres chegaram assim na casa, toda lamentada dele. E eles perguntaram o que ele tava fazendo lá. E ele falou: Ah, então eu tô na casa do meu sogro, mas eu vim aqui buscar umas coisas. Ofereceu café pros repórteres e tudo. E aí eu olhei para aquele homem e eu senti, assim, antes dele falar alguma coisa, eu senti resiliência. De que antes do desastre ele fazia muitas escolhas. De que ele tinha muitas certezas das escolhas que ele fez. A casa que ele tava, naquele momento, toda cheia de lama, ele escolheu construir aquela casa, ele escolheu viver naquela casa. E por essas escolhas ele não abandona aquela casa. E ele voltou. E ele falou bem assim, quando perguntaram o que ele ia fazer depois que tudo passasse. Ele falou: eu vou continuar minha vida. Vou ter que reconstruir as coisas e tudo mais, mas a vida segue, né? A vida tem que seguir. Porque ele escolheu pensar daquela forma. Não sei a história de vida dele. Mas eu imagino que dentro da vida dele, ele foi muito ativo nas escolhas que ele fez, nas decisões que ele tomou. Vendo ele mostrando aquela resiliência de, eu vou continuar a minha vida, eu vou continuar onde eu parei, vou reconstruir minhas coisas, é ele escolhendo, sabe? Escolhendo continuar vivendo. Aqui que eu entro na reflexão da catástrofe que é ter a mente depressiva. Que é a gente se sentir que a gente não tem escolha de nada. A gente não escolhe se sentir triste. A gente não escolhe se sentir mal. A gente não escolhe, de repente, não gostar das coisas. Simplesmente acontece. Porque a gente começa a se sentir cansado, debilitado, sem vontade, sem esperança de nada. E foi muito custoso para mim entender que eu preciso continuar escolhendo alguma coisa. Eu preciso escolher que eu vou tentar levantar da cama e sentar nela se eu tô muito depressiva. Eu preciso escolher que eu vou até o banheiro escovar os meus dentes, mesmo estando extremamente cansada e não conseguindo fazer isso de uma forma mais animada. Eu preciso colocar de que eu escolhi isso e eu fui ativa nesse papel e é meu. Sem culpa, sem dor, sem pessoas brigando comigo porque eu não consigo fazer a coisa mais simples do mundo. E pode até parecer de que tudo isso começou com as minhas unhas grandes. Mas na verdade, isso vem de um lugar muito mais interno meu. Quando eu tinha 13 anos, eu estava nesse lugar de eu achava que eu não tinha escolha de nada. Mas foi com muita terapia que eu entendi de que eu posso até não ter escolhas em certos tipos de processos, em certos tipos de vidas, em certos tipos de sociedade. Mas eu sempre vou ter algum mínimo de escolha ali. Eu posso escolher reconstruir a minha vida e seguir em frente. Eu posso escolher de que hoje o Muay Thai ele vai ser uma coisa muito mais vantajosa para mim do que deixar minhas unhas grandes. Eu posso escolher se eu vou continuar num relacionamento destrutivo ou não. Isso não quer dizer de que vai anular a parte emocional de cada um desses processos. Não quer dizer que eu não vou me sentir mal por olhar para as minhas unhas super minúsculas e desejar que elas fossem maior. Isso não quer dizer de que a dor daquele homem de ter perdido várias coisas durante uma enchente vai diminuir só porque ele escolheu continuar seguindo. Não quer dizer de que eu vou deixar rapidamente de amar o meu namorado abusivo só porque eu escolhi não estar mais com ele.
Isso não anula o processo emocional. Mas isso faz com que a gente se sinta mais ativo na nossa vida, mais participativo dentro do nosso papel, sabe? Então, é literalmente aqui o significado da palavra escolha, responsabilidade pelas próprias ações. Quando a gente aceita que nós somos responsáveis por isso, pela nossa vida, pelos nossos movimentos, a gente se sente no controle. Uma vez eu vi um rapaz falando sobre a gente não tem controle de nada na vida. A palavra de que o controle para ele era uma ilusão. E pode até ser uma ilusão se a gente for entrar no lado muito filosófico da questão. Mas é o que faz o humano se sentir mais centrado dentro da Terra. O que faz o humano se sentir mais centrado dentro da sua própria vida. Poxa, eu escolho levantar 5 horas da manhã, eu escolho ir pra academia logo em seguida, eu escolho o alimento que eu vou comer. Eu escolho as relações que eu estou tendo, ou venho a ter. Eu escolho tomar banho no horário X. Eu escolho cortar as unhas. Eu escolho a cor do esmalte que eu vou passar. Eu escolho o namorado que eu vou ter. Eu escolho o aplicativo que eu vou usar. São tudo escolhas. Logo, tudo na vida é escolha. Então, quando a gente entra na terapia, a gente escolhe estar num processo que vai ser difícil, que vai ser árduo, que vai trazer muito desconforto, mas ao mesmo tempo muito alívio, que é tipo uma dualidade gigante, imensa, porque a gente escolhe estar no controle da nossa própria existência. É isso. Responsabilidade pelas próprias ações, a liberdade individual. E a liberdade individual, ela vem com isso. Eu tenho controle da minha existência. Posso não ter controle do ambiente, porque eu não tenho. Posso não ter controle das outras pessoas, porque eu não tenho, mas eu tenho controle em mim. Eu entendo como eu funciono. E para uma pessoa que tem um transtorno mental, como ansiedade, como depressão, como bipolaridade, borderline, não importa. Se sentir que você tem o controle de você é algo que só quem sente, só quem tem sabe. E eu falo com propriedade porque eu tenho depressão. Então, para mim é muito ruim quando eu não consigo arrumar o meu quarto. Eu sinto que eu não tenho controle sobre as minhas ações ali. Eu me sinto ruim. Não porque as outras pessoas elas vão entrar no meu quarto e ver a bagunça que tá, mas porque eu tô vendo a bagunça e eu não tô conseguindo fazer nada sobre isso. E aí que eu entro na terapia e eu preciso trabalhar. Quais são as formas que eu posso desenvolver, as habilidades que eu posso desenvolver para que eu possa arrumar essa bagunça interna, porque o meu quarto é só um reflexo da minha cabeça, para que eu possa arrumar a minha bagunça externa. E é aí que a gente vai desenvolvendo uma forma. E é aí que eu vou entendendo o que tá acontecendo na minha cabeça, eu vou entendendo esse gatilho, eu vou entendendo essas coisas. Gente, essa insônia rendeu muitas reflexões pra mim. Eu quero saber como você sente na sua vida. Você sente que você tem as suas escolhas de uma forma ativa ou de uma forma passiva? Você sente que você tá no controle da sua própria existência? De que você tem a sua liberdade individual? Ou que você apenas tá vivendo em prol de alguém, em prol de outra coisa? Conta aqui pra mim que eu quero saber.